Bem-vindos ao podcast Plenitude, o espaço onde conversamos sobre como podemos construir relações mais saudáveis e significativas. Aqui vamos abordar temas como comunicação, empatia, autoconhecimento, relacionamentos interpessoais e todas as questões que envolvem nossa jornada pessoal e social. Então, conte comigo para refletir, aprender e crescer juntos. Boa noite, a paz do Senhor, nossos queridos e amados irmãos. Que bom, estamos aqui para mais um programa Plenitude, sempre trazendo assuntos que interessam a todos nós, que aborda questões sobre a vida humana, sobre as relações, sobre o nosso desenvolvimento integral, pensando, desde as nossas questões emocionais, espirituais, saúde. Então, que bom que temos você aqui para mais esse programa e te convidamos para que fique conosco, acompanhe o assunto dessa noite, que também é muito importante e interessante. E já adiantamos aí, olha, sobre paternidade em tempos de revolução tecnológica. É um assunto necessário para nós refletirmos, inclusive nos posicionarmos frente a esta realidade, da qual não podemos fugir. Então, fique conosco, esteja até o final. Tendo alguma participação, alguma pergunta, fique à vontade de escrever aí na página do Face, e o nosso querido técnico Eliezer vai nos ajudar e podemos, inclusive, interagir com você. Então, todos são bem-vindos para mais esse programa. Queremos dizer que nesta noite temos um participante, conosco, nosso convidado especial, nosso irmão Heleno, já esteve conosco em outros momentos, e é uma alegria, irmão Heleno, estar novamente contigo aqui, sempre cooperando conosco e participando dessa forma tão especial, que traz tantas informações, conhecimento para nós. Pode dar sua saudação, irmão Heleno? Amém. É uma alegria para mim, uma honra poder estar aqui com a irmã Sharon, com o Eliezer, com nossos irmãos, amigos, ouvintes, internautas. Eu espero que nossos irmãos ouvintes não estejam ficando enjoados da minha presença, mas para mim é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, desejando sempre que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez, que possamos ser instrumentos de bênção na vida de cada um de vocês. Que bom. Queridos, antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos fazer uma breve revisão dos temas que a gente trabalhou nos programas anteriores, porque este mês nós nos dedicamos a trabalhar sobre assuntos que envolvem a paternidade. E lembrando que é agosto, mês dos pais, então procuramos trazer assuntos que envolvessem esse tema. E um dos primeiros temas que nós trabalhamos foi o pai como espelho de Deus, quando falhas na paternidade dificultam a paternidade de Deus. Então, foi esse assunto que trabalhamos, irmão Heleno? E foi tão importante trazer como essa figura paterna reflete o amor, o cuidado e a autoridade de Deus, mas também na vida dos filhos. E, às vezes, mostramos como, às vezes, os traumas ou dificuldades nos relacionamentos com o pai biológico, paterno, dificultam, às vezes, de olhar e compreender este Deus, que é pai e um pai perfeito. E, diante desse programa, nós tivemos um depoimento que queremos compartilhar com você. Teve uma pessoa que ouviu o programa e depois escreveu para mim, e eu quero compartilhar para vocês, para ver como esse tema ele é relevante, ele é real e necessário. Então, essa pessoa disse assim: essa interpretação sobre a questão do reflexo do pai nessa questão, ela diz assim: essa interpretação que tivemos dos nossos pais na infância é a que temos de Deus muito bem, e que foi muito bem colocado. Depois que descobri isso, foi uma virada de chave, porque meu pai sempre foi muito rígido, e eu tinha que baixar a cabeça e não podia explicar, dar minha opinião, minha visão
e minha visão de Deus era igual que eu tinha que fazer coisas para agradar a Deus, e mesmo assim achava que não estava fazendo o suficiente. Pensa num fardo que tirei das minhas costas. Que importante, né, irmão Heleno? Verdade. Bem oportuno, né, o depoimento, né, da nossa ouvinte, né? Daí ela falou assim, muito necessário falar sobre isso na igreja. Tem pessoas aprisionadas, se sentindo culpadas, acham que têm que levar uma vida triste, com fardos que não são merecedoras e que não são merecedoras de uma vida abundante por conta de traumas que travam suas vidas. Esse povo precisa ter esse conhecimento. Não chegar aos 40 anos e tantos lá como eu para descobrir isso. Então, que importante, né? E para nós isto traz um retorno, né? Um retorno positivo de que, de fato, esse tema é algo para ser trabalhado ainda mais, continua sendo trabalhado, né? Para que pessoas possam poder ver Deus como esse Pai amoroso, perfeito que é, disposto a nos aceitar, a nos ouvir, e mesmo que tenha existido falhas paternas, né, Deus supre todas essas falhas. E sempre quando falamos em falhas paternas, eu gosto de falar que não culpabilizamos os pais, porque os pais dão aquilo que eles têm, né, irmão Heleno? Então, assim, meu pai não fez isso ou deixou de fazer aquilo. Vamos entender que os pais, eles sempre vão fazer o melhor. Só que, ao fazer o melhor, eles não são perfeitos. Então, deixam falhas. E, às vezes, essas falhas repercutem na nossa visão e na nossa relação com Deus. O segundo tema que trabalhamos foi o legado espiritual, né, como parte da generatividade. E, nesse programa, a gente trabalhou essa questão do legado, né, a importância de transmitir esses valores, inclusive espirituais, para a vida dos filhos, como uma intencionalidade, né, quer dizer, realmente fazendo conscientemente essa transição de valores. E também trabalhamos as questões das diferentes gerações, né, que eu creio que trouxe bastante informação para os nossos queridos. Nesses dois programas, então, tivemos a participação do irmão Heleno. E nesse último programa, nós trabalhamos com a nossa querida Rose, e o tema era Mães, deixam os pais serem pais, né? Trazendo essa questão da participação dos dois na questão da educação dos filhos, né? A importância de pai e mãe estarem juntos nesse processo, numa complementariedade, um diferente do outro, trazendo uma forma de cuidado, o outro trazendo de outra forma, porque somos diferentes, homens e mulheres, mas nessa diferença, trazer essa condição do filho se constituir um ser humano saudável, porque é nas diferenças que nos constituímos pessoas saudáveis, né? Então, creio que esses 3 temas trabalhados nesse mês foram importantes. Se você quiser olhar os temas anteriores, estão na página do Face, tu pode ir lá e conferir. E para hoje, então, temos esse tema, paternidade em tempos de revolução tecnológica. O que vamos trabalhar? Olha que importante, né? Vamos trabalhar quais os pontos positivos e negativos que o desenvolvimento tecnológico vem trazendo, né, na questão dos sentimentos das pessoas, né, na questão das relações, e quais são as consequências também na formação da família, né? Vamos trabalhar sobre as facilidades tecnológicas que criam um paradoxo. Aproxima os que estão longe e distancia os que estão perto? É uma pergunta, né? E também que a tecnologia amplia ou restringe os laços familiares? Então, são assuntos importantes. E também essa questão, né? O direito fundamental à convivência familiar encontra-se resguardado nas novas formas de relações familiares?
Então, veja que pontos importantes para a nossa reflexão nesta noite, né? E nós vamos, com a graça de Deus, ir percorrendo esses assuntos e trazendo a resposta para você, querido ouvinte. Como introdução, vamos pensar que a família contemporânea, que é essa família desse tempo, o que acontece? Ela vive um desafio. Então, na verdade, todos os tempos, a família, ela sempre está sendo desafiada a se adaptar, a se constituir dentro de algumas mudanças sociais. Então, hoje o desafio é a assimilação do quê? Das novas tecnologias, né? Há um tempo atrás, este não era o desafio, eram outros. Mas hoje nós temos que estar atento aos desafios. E quando a gente estuda as fases da vida humana, ou as etapas do ciclo vital, a gente sempre vai entender que toda etapa do ciclo vital exige desafios e tarefas. Isso é importante. E toda transição de uma fase para outra acontece em, a gente chama de conflitos, instabilidades. Então, hoje, nós, já não posso dizer que estamos numa transição, porque já estamos dentro dessa revolução tecnológica, mas está tão acelerado que essas transições são tão rápidas que fica difícil, às vezes, as famílias se acomodarem a essas novas realidades. E por isso o desafio. Por isso, às vezes, das desacomodações, das inseguranças, né, que se passa dentro da família, porque é uma necessidade ela se adaptar, redescobrir, se reinventar dentro das exigências que essa nova realidade se impõe. Então, é um desafio das famílias, né, e das relações que acontecem. Então, as famílias contemporâneas passaram a agregar a internet, né, em seu dia a dia. Hoje ninguém consegue ficar sem algum uso da tecnologia ou a própria internet, né? Então, tendo que lidar não somente com todas as facilidades que a tecnologia nos trouxe, né, mas também com as inseguranças, dúvidas, dificuldades causadas a partir de da tecnologia ter sido inserida no nosso dia a dia. Então, está aí um grande desafio. E, uma vez entendendo qual é o desafio, nós conseguimos ter recursos para melhor lidarmos com esta realidade que se impõe. Então, é sobre isso que vamos falar. E já passo, então, para o nosso querido irmão Heleno, professor, né? Não apresentei as qualificações dele, olha só, mas, queridos, ele é escritor, formado em MBA, em liderança, coaching, gestão de pessoas. De gestão de pessoas, né? Então, olha o vasto conhecimento, engenheiro civil e pai, né? E também um servo de Deus, o que mais lhe qualifica, né? Então, que bom, irmão Heleno. Nossa primeira conversa, então, agora, nesse momento, vamos passar para esse entendimento, né? O que é a revolução tecnológica, que é esse desafio que eu aponto? Amém. Nós podemos começar com uma leitura no versículo bíblico, Sim. né? Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4 da palavra de Deus, nos diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, ou até o tempo do fim, dependendo da versão que você estiver acompanhando. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência ou o conhecimento, dependendo da versão, se multiplicará. Esse versículo de Daniel é muito propício ao tema que se apresenta para nós, porque ele fecha justamente a revelação escatológica do livro de Daniel. E quando o mensageiro celestial lhe passa essa mensagem, ele fala justamente deste tempo final, desse tempo do fim, né? Onde a gente convive com a expectativa da manifestação de Cristo e a chegada do porvir. O que caracterizaria esse tempo do fim? Daniel, ao receber aquela revelação tão maravilhosa, ele deseja conhecer mais. Mas então o mensageiro lhe diz: não, tu sela essas palavras, encerra, porque isso só será conhecido quando ela estiver em cumprimento.
E qual o momento que caracteriza, quais as características desse tempo do fim em que essas palavras começariam a ser entendidas de forma melhor? Ele descreve aqui, né, a segunda parte do versículo. Será um tempo em que as pessoas correrão de uma parte para outra e a ciência ou o conhecimento se multiplicará. A nossa tradução brasileira às vezes não permite nós ter a perfeita compreensão do que ele está falando aqui. Mas o que ele está nos dizendo é que haveria um tempo em que transportes, comunicação, conhecimento, tecnologia seria acelerado ao extremo. Fala-se de um crescimento exponencial. Perfeito. Né? Então, olha a velocidade desse conhecimento. Né? Isso, naturalmente, produz transformações. Né? E essas transformações, como muito bem pontuava aqui a irmã Sharon, elas afetam as famílias, afetam as relações humanas, afetam as relações parentais. E muitas vezes nós sequer se preparamos para gerenciar isso. Até porque definir até que espaço é saudável conceder na família para essas tecnologias. Qual é o tempo saudável ou seguro que se pode dedicar a um tipo de entretenimento, a um tipo de exposição à tecnologia? São questões que preocupam, certamente, né, os pais, sobretudo, né, e as nossas famílias. São questões atuais, são questões do nosso tempo, o tempo do fim, o nosso tempo, que se caracteriza justamente por essa quantidade de transformações tecnológicas, né, extraordinárias, exponenciais. Né? Então, que é difícil de acompanhar. Né? Exato. Então, assim, olha o desafio dos pais de poder ainda tentar acompanhar. Eu ainda sou da fase analógica, veja. Né? Você já não é mais, nem o Eliezer, né, querido? Muito também, né? Mas para nós já é difícil. Né? E vamos pensar que se não se importar de entender esse assunto, menos vai poder acompanhar os filhos, né? Os netos daqui a pouco. Né? Exato. Então, é algo que nós, como cristãos, temos que nos despertar para o conhecimento sobre isto. E, ouvindo um pouquinho, me lembrei, né, assim, rapidamente, claro que talvez vamos falar mais adiante, mas quando surgiu a TV, o que os pais conseguiam dizer, os cristãos, era: não vamos ter. Né? Evitar, né? Vamos evitar. O primeiro passo é evitar. Não né? vai ter isso na nossa casa. E aí depois, contando a minha experiência, né, que, na verdade, meu pai trouxe, e depois teve momentos que tirou, e depois trouxe de novo. Então, que dificuldade, né, para aquela época. Né? Só a questão da TV, quando surgiu. E hoje, tantas coisas que os pais terão de fazer essa regulação. Né? Então, é um desafio, né? É um desafio. É um desafio muito grande, né? Bom, falando em termos de revolução tecnológica, né, o que seria essa revolução tecnológica, né? São essas mudanças que ocorrem na sociedade em decorrência de transformações tecnológicas, por definição é isso. Só que, como nós já falamos, essas transformações afetam as relações humanas. Afetam os modos de produção, afetam as comunicações, afetam os transportes, afetam a economia, afetam a cultura, a educação, o consumo, mas principalmente as relações humanas. A gente fala de revolução tecnológica, transformações tecnológicas, mas tem que pensar nas transformações sociais, né, que resultam essas transformações tecnológicas. Né? Nós entendemos que, por definição, né, a revolução tecnológica ela induz a uma quebra de paradigma, né, a um padrão de descontinuidade. Nós temos uma sociedade seguindo um modo de vida, e quando há uma revolução tecnológica, esse modo de vida ele é transformado. Ele se impõe, né? Sim. Nem pede licença, se impõe. É uma quebra de paradigma, realmente. A nossa atual revolução tecnológica que nós estamos vivendo, né, o epicentro dela é justamente na tecnologia da comunicação, processamento e informações. Né? Basicamente é isso, essa nossa revolução tecnológica. Se pensar só na questão da informação e comunicação, é muita coisa para a gente conversar. Né? Verdade. E eu creio que é o que mais, nesse momento, assim, afeta as nossas relações,
O tanto que se tem acesso às informações, diz que um garoto de 15 anos hoje teria mais informação de que Bill Clinton quando era o próprio presidente. Então, assim, um garoto de 15 anos, né? Então, assim, a informação ela vai trazer essa revolução e bem certo que vai fazer transformações sociais. E às vezes parece que a transformação, a revolução tecnológica é muito mais acelerada do que a nossa condição de acompanhar. De acompanhar, de absorver, né? Exato. E não só, digo assim, o acompanhar por conhecer, mas poder viver toda essa nova realidade, né? Inclusive para a geração atual. Então, tanto para os mais que estão ali nas gerações anteriores quanto a essa contemporânea, que a gente falava já da geração alfa, Y, elas também têm toda uma exigência de se adaptar a isto, né? A esses novos padrões. Exato. A velocidade é muito elevada, né? Esses dias eu conversava com um colega meu que é analista de sistemas e ele dizia o seguinte: quando nós colocamos um sistema no mercado, ele já está obsoleto. A velocidade é tão alta, né? O nível de exigência é tão elevado. Quando se disponibiliza a versão, já não serve, já está obsoleto. Para ver, né, obsoleto, essa questão das transformações, também que tu falasse ali na área do trabalho, empregos. Hoje, a gente sabe que muitos empregos vão ficar obsoletos. Novas formas de trabalho, de relações, já estão sendo implementadas, né? Então, é muito importante olhar para essa realidade. Vamos fazer uma breve revisão histórica para nós entender onde isso tudo começou, isso é importante. Né? A primeira revolução, grande revolução tecnológica que nós lembramos, assim, historicamente falando, foi justamente a Revolução Industrial, né, no século XVIII da nossa era. Era uma revolução ainda marcada pela indústria têxtil, força motriz a vapor, a metalurgia, basicamente, do ferro. É chamada a Revolução Industrial do Ferro, do Carvão e da Máquina a Vapor. Né? Então, foi a primeira revolução industrial que aconteceu. Qual é que é a marca, basicamente, dessa revolução? Foi justamente a alteração no modo de produção. Né? É uma revolução industrial, em algumas literaturas é caracterizada como a primeira revolução industrial ou a primeira fase da revolução industrial, né? E ela se concentrou muito em torno da Inglaterra, né? Basicamente o Velho Mundo, principalmente a Inglaterra. O que se teve então? Nós tínhamos um Velho Mundo que seguia o sistema do feudalismo, né? O sistema feudal, e agora passava para a migração para um processo, né, para um modo de produção capitalista. A Inglaterra é um caso interessante do ponto de vista histórico, né, principalmente por causa da lei dos cercamentos, né, que houve na Inglaterra. Né? Então, nós tínhamos o que? A lei dos cercamentos loteou basicamente os feudos. Né? Capitalizou aquelas terras. Né? Isso. E trocando a forma de produção, né? Antes, onde era cultivado como agriculturáveis, se transformou em criação de ovelhas para quê? Para abastecer justamente a indústria têxtil. Né? Isso, e quem não estava dentro desse contexto foi para a área, para a questão rural, para a cidade, né? Foi para a cidade, né? Houve um desemprego em massa de camponeses, né? Acabaram se refugiando nos centros urbanos, inchando os centros urbanos, né? E se tornando naturalmente mão de obra barata para a indústria têxtil que estava realmente, né, se expandindo naquele momento. Então, esse é um caso bem emblemático, né, dessa revolução e dessas transformações sociais, econômicas, culturais que aconteceram. Quando a gente estuda isso apenas do ponto de vista histórico, muito é destacado só a questão do progresso científico, do progresso econômico, mas a gente precisa olhar também para as famílias, né? Principalmente para as transformações sociais que aconteceu. Né? Data dessa época justamente a questão da concentração populacional e a alteração do modo de vida da sociedade. Tendo em vista esse novo modelo de trabalho, agora indústrias, né, indústrias maiores, indústrias que empregavam uma grande massa de trabalhadores, porque ainda estávamos falando de uma indústria movida a vapor, né? Pais passaram maior parte do tempo longe das suas casas. Sim, porque ali enquanto estavam todos na questão rural, era todos trabalhando juntos. Isso, né? Havia essa maior integração. Né?
formava essa maior convivência, né? De fato, já ali começa esse distanciamento, né? Exato. Pais trabalhando, enfim. Por isso que a gente começa a ver essa dicotomia do trabalho e a família, né? A revolução industrial se impõe, como a irmã disse, né? Impõe-se e quebra essa proximidade, prejudica esse vínculo familiar, fazendo com que o trabalho se tornasse mais importante. Né? O amar a família passou a ser trabalhar para sustentá-la. Né? E isso começou já ali o processo de afastamento das famílias. E não né? quer dizer que isso mudou muito, né? Não, só agravou, né? Só agravou ainda Só mais. se atualiza um pouco, mas é muito... Ali começa essa estrutura mesmo, né? Essa dicotomia, trabalho e família, né? Então, hoje existe ainda, às vezes, a supervalorização do trabalho. Exato. Nós temos a segunda fase, né, chamada de segunda fase da Revolução Industrial, ou, para alguns, a segunda Revolução Industrial. Eu já não gosto muito desse termo, justamente porque quando a gente fala Revolução Industrial, parece que a gente foca só na indústria. Mas não são, né? Elétrica, né? Eu acho que caracteriza melhor. Caracteriza melhor, né? Até porque os impactos foram muito elevados em todas as áreas, não apenas na indústria. Né? As transformações foram gerais, o impacto na sociedade foi maior. Então, a revolução elétrica ou a revolução energética, porque o modal de energia se mudou. Né? Ao invés do motor a vapor, do carvão, né? E do carvão, né? Agora tem eletricidade, tem o aço, o petróleo. Né? Então, é uma revolução baseada na mudança do modal energético. Né? E aí já entra a questão do telefone, quer dizer, já mudou as questões das comunicações, né? Eu acho que isso é importante, a lâmpada, o motor elétrico. Olha como já facilita em algumas coisas, né? A questão do trabalho, da produção, porém tem também suas implicações, né? Exato. Relações. É uma época justamente do século XIX, né? Estamos falando do século XIX, então uma época de muitos inventos, né? Diversos novos inventos. E um deles, né, já citado aqui, né, é justamente a questão da lâmpada, né? A invenção da lâmpada veio para facilitar a vida por um lado e prejudicar por outro também. Porque neste momento em quando ela foi inventada, o primeiro impacto dela? A viabilização do trabalho noturno. Olha só. Né? Então, a exploração ainda maior do trabalho, a manutenção das famílias ainda mais tempo, né, separadas, né, com esse vínculo familiar, né, enfraquecido. E com o domínio da tecnologia do aço, se possibilitou o quê? Criar galpões industriais maiores, verticalização das construções. Isso favoreceu o quê? O surgimento dos polos industriais. Enquanto na primeira Revolução Industrial nós tínhamos pequenas indústrias e as famílias morando ao redor das indústrias, agora na Revolução Energética nós temos polos industriais e as famílias segregadas em regiões habitacionais nas cidades. Isso faz com que nós tenhamos mais tempo de deslocamento das famílias entre casa e trabalho e, para o nosso interesse, reduz ainda mais o tempo da família estar juntos, né? Isso, do convívio familiar. Do convívio né? familiar. Então, é mais um impacto. Né? Só que essa revolução, conforme ela vai passando o tempo, eles vão se aprimorando as tecnologias, ela causa um outro efeito ainda mais danoso para as famílias, que é a mecanização da produção. E quanto mais se mecaniza a produção, quanto mais tecnologia se associa à produção, menos importante se tornam os trabalhadores. Já começa aí, né? Já começou aí, século XIX. Né? Então, a limitação, a eliminação dessa mão de obra, né? Que não acaba perdendo esse espaço por causa dessas inovações, né? Exato. Né? Então a gente tem justamente essa questão, né? A alienação do trabalho operário, ou seja, o operário se torna apenas mais uma peça que é substituível, facilmente substituível dentro do processo de produção. Né? Isso só vai se agravando conforme vai aumentando o conhecimento. Né? Nesse período ali, existe algumas críticas, né? Inclusive um filme do Chaplin, né? Sim. É bem talvez nesse tempo que começam os motores, Isso, os tempos modernos. Né? Os tempos modernos. E aquele
filme é interessante, né? Como ele traz a questão da alienação, né? Aquela questão do trabalho repetitivo, das pessoas já indo para casa que parece que são já uns robôs, né? Assim, de um trabalho bastante repetitivo, que não existe nenhuma criatividade ali, e eles estão ali, alienados naquele mundo, né? É uma despersonalização do ser humano, né? Muito, né? E olha, século, né? Século Ah, XIX, né? 19. Aí, já no século XX, então, nós temos o que alguns preferem chamar de terceira revolução industrial ou terceira fase da revolução industrial, mas eu prefiro também essa nomenclatura de revolução informacional, né? A revolução da informação, que ela pega carona justamente no desenvolvimento tecnológico provocado em função das duas grandes guerras mundiais, né? Sabemos que guerras mundiais são períodos de calamidades, mas também são períodos de progresso tecnológico acelerado, em função da guerra, realmente. Há uma corrida tecnológica quando há um momento de guerra, né? E foi o que aconteceu nas duas grandes guerras mundiais. Então, essa revolução informacional, ela pega carona justamente nesse desenvolvimento. Se a gente tem bomba nuclear na guerra mundial, vamos ter usinas nucleares a partir dela. É um exemplo, né? A exploração da energia. O desenvolvimento tecnológico, o aumento dos avanços na química, na bioquímica, na biomedicina, a descoberta da genética, tudo isso foi, né, impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico que vinha sendo já gerado nesse período das grandes guerras, né? E, claro, a descoberta, a invenção, seja lá qual for o termo, da internet e da informática, né, que também surgiu justamente do âmbito militar. Né? E aí a gente tem isso chegando para a sociedade em geral. Né? Se era só uma questão para a questão de guerras, né, de comunicação, né? Enfim, comunicação agora passa para ser, como diz assim, né, para todos, para a sociedade inteira, para a né? sociedade toda ter esse acesso. Exato. Então a gente tem o aumento, né, da velocidade da informação e as consequências, os resultados dessas transformações, dessa revolução informacional, é justamente uma mudança comportamental. Né? É daí que nós temos a ideia da globalização, desse sentimento de aldeia global, de interconexão, interdependência entre as diferentes comunidades. Né? Temos essa questão da aceleração da obsolência que nós estávamos falando agora. Né? E chama a atenção essa questão da obsolência, porque logo tudo fica, sei esse termo que eu entendo, obsoleto, né? Isso. Quer dizer, é descartável. Exato. Né? Então, assim, gente, tudo é descartável. Antes se tinha um objeto que podia ter durabilidade de passar para a família. Hoje tudo se vai tão rapidamente, né? Então, nada é fixo, nada é para muito tempo, é muito descartável, né? Então, é uma aceleração mesmo. Então, eu fico pensando tudo isso na mente, né, dessa geração que vem vindo, como é fácil descartar coisas, como é fácil... não, se eu perdi o celular, se estragou, já tenho outro, e daqui a pouco eu quero outro. Então, não tem mais aquele sentimento de não dá tempo, né, de isso é meu, eu vou cuidar, sou responsável por ele, porque todas as coisas agora... É um comportamento que hoje as pessoas têm de que tudo é obsoleto, né? Daí que vem justamente o conceito que nós falávamos em algum desses programas da sociedade líquida, verdade, né? Sim. Nada é absoluto, tudo é relativo, tudo é transitório, tudo é fluido. Né? Justamente vem desse entendimento da revolução informacional, né? Que trouxe esse conceito, que trouxe essa mudança, essa aceleração da velocidade, né? Da socialização da informação. E, por outro lado, isso causa também alguns outros impactos na sociedade, que é a valorização daquilo que é efêmero. Já que é tão perecível, o que se torna importante? Às vezes se torna importante coisas que, de fato, na essência, não são importantes. Né? Então, pode-se pensar que é bem aquela questão, né? Hoje, talvez, está muito mais... a importância das coisas, que às vezes não são importantes, e a desvalorização das pessoas, né? Então, eu uso as pessoas e amo as coisas que também são passageiras, né? Porque não se constitui como algo seu efetivamente, mas ainda ama-se mais as coisas.
Exato. Até porque se criou uma espécie de novas necessidades, né? Eu tenho necessidade, ora, não tenho, mas se criou essa necessidade, né, artificial de ter o último equipamento, né, o equipamento mais atualizado. A TV LED É. é importante, né? Um tempo a gente via as parabólicas, né? Sim. Nas casas. Hoje não se vê isso, mas às vezes a casa é minúscula, mas a TV é gigante e é LED, né? Então, assim, qual é a necessidade? Mas criou-se essa necessidade, né? Exato, né? A necessidade Enfim. de estar atualizado, estar na página, né? Essa questão de necessidade de estar atualizado é um comportamento até que gera muita ansiedade e estresse, porque, como eu disse, é difícil acompanhar, mas há uma tendência a querer estar tão atualizado, isso vai gerando um comportamento de estresse, de desgaste, né? Enfim. Exato, mas estamos no século XXI já. Já é né? 21, né? E agora estamos passando por uma nova revolução tecnológica, né? Então, neste momento, nós já estamos nos acostumando a falar diversas palavras difíceis, né? Pois é. Como nanotecnologia. Você está mais acostumado Não que eu, tanto. né? Eu me esforço. Big Data, inteligência artificial, né? Criptomoedas, nuvem, sequenciamento genético, né? Impressão 3D. 4D, já 4D. sei até que tem até 4D agora. Sim, né? Porque o objeto pode se conformar, Isso, né? se Se adaptar depois Olha do uso, só, né? Exato. Internet das coisas. Internet das coisas, tive que pesquisar o que era, porque, de fato, o que é exatamente isso? E verdade que isso já está acontecendo, né? Desde uma casa que pode ser daqui do meu celular, olhar a questão da segurança, ou ver alguma questão de acendimento de luz, ou aparelho, tudo isso, né? As casas hoje automatizadas, né? Exato. Isto é Internet das emprego coisas, né? da internet das coisas, né? A câmera que envia dados para um processador, que automaticamente já dispara um sensor, enfim, né? Os equipamentos comunicando-se entre si, né? Assim, vendo isto, é muito bonito, é até fantástico, né? Eu acho, nossa, que bom, né? Eu já posso programar aquilo, eu estou aqui, mas vou programar minha cafeteira para fazer o meu café quando eu chegar, né? Ainda colocar uma luzinha assim que eu escolho assim para, né? Então, isto é a tecnologia, né? E já está, né, em nosso meio, né? Já é a realidade hoje, né? Já é a é. nossa realidade, né? Aliás, falando em realidade, outros conceitos, né? Pois é. Realidade virtual, realidade aumentada, né? Realidade real, não é redundante isso? Né? Mas até a realidade eles estão mudando, né? Até a nossa realidade está mudando. Isso é a tecnologia. Então a gente vê alguns paradoxos, né? Por exemplo, hoje nós temos a maior empresa de táxis, é a Uber, não possui um veículo, né? Um dos maiores varejistas do mundo, a Amazon, não tem estoque. Está quebrando as livrarias, né? Porque tu encontra tudo ali nos livros na Amazon. Exato. Então se tem justamente essa questão, né? Só que isso também tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, que é justamente o impacto que isso vai causar nas relações humanas, né? E o nosso foco aqui é justamente a questão da tecnologia e os vínculos familiares, né? Até quando utilizar essa tecnologia é saudável, né? Até onde dar tempo, dar espaço para essa tecnologia no convívio familiar, no ambiente familiar. Isso se torna algo saudável. Como a gente utilizar essa tecnologia de forma favorável à nossa família e não de forma nociva à nossa família, né? Nós não podemos ignorar que vivemos uma realidade de popularização dos smartphones. Sabe que eu estava vendo uma situação e lendo um artigo e me chamou a atenção de que as famílias elas estão incorporando a tecnologia, né? Então, assim, eu sei que é um desafio, mas está se incorporando no dia a dia. E às vezes os pais não estão dando atenção a como estamos usando isso dentro da nossa casa, e só vão se despertar quando já aconteceu problema sério. Quando o filho já apresentou problemas escolares, ou de comportamento, de agressividade, ou uma depressão, ou já está no nível de a obesidade, inclusive, é um dos fatores, né, do mau uso da tecnologia pelas crianças e adolescentes. Então, quando a coisa está muito grave, gritante, aí que eles se despertam para a questão, opa, né,
meu filho já está dependente do videogame, dos jogos, do próprio celular. Então, é uma pena que isso aconteça só quando as coisas já estão gritando, né? Por isso que queremos chamar a atenção para esse tema, quando as coisas ainda não estão numa situação grave, onde precisa ter uma intervenção, às vezes médica, de tratamento psiquiátrico, psicológico. Então, né, por isso vamos trazer esse entendimento desse paradoxo, né, que a tecnologia vem trazendo para as questões dos vínculos familiares, né? Atuação preventiva, né? Eu não sei se aqui no Brasil já tem, mas sei que em países desenvolvidos já tem as clínicas para desintoxicação justamente da questão de tecnologias, né? Da dependência de equipamentos, sobretudo de smartphones. Hoje existem terapias, né, bem específicas, inclusive tem um teste, né, que já se aplica hoje para ver o nível de dependência. E é tão importante que esse teste ele vai falar desde da preocupação que a pessoa tem com relação à internet, né? Por exemplo, uma das perguntas, né, do teste é: se faltar sinal de internet, qual é o teu comportamento, né? Olha só, e é uma coisa, porque se faltar o sinal agora aqui, como é que nós vamos continuar o nosso programa, né? É verdade. Então, isso pode ser assustador para as pessoas. A questão do celular, né? Quanto tempo você pode ficar sem o celular? Quantos minutos sem um processo de ansiedade? Porque tem pessoas que não conseguem ficar sem o celular, né? Sem a Wi-Fi, ou enfim. Então, isto é medido hoje, porque existe níveis de uso até a dependência. Então, meu filho, não sei se ele é dependente. Será que ele é dependente? Olha, existe testes para isso, né? Inclusive, existe tratamento para isso. Então, que os pais possam ficar atentos a isso, né? Muito bem. Eu chamou a atenção essa declaração do doutor Conrado Rosa, né, que ele fala o seguinte: a grande mácula dos relacionamentos na atualidade é a falta de capacidade de diálogo. Vivenciamos um paradoxo da comunicação. Nunca foi tão fácil se comunicar e tão pouco se comunicou. Pois é, né? Aí tem também dentro desse ponto, né, o perto que fica longe ou o longe que fica perto. Qual que é a realidade, né? Então, esse é um ponto bem importante, que, de fato, eu vou dizer assim, que em um momento o longe para mim ficou perto, porque eu tenho minha filha em Tóquio. Então, quando eu posso ter acesso à internet, pelas redes sociais, a questão da própria WhatsApp, que traz essa condição de comunicação, eu a sinto perto. Para mim, isso é uma vantagem. Eu agradeço a Deus pelo WhatsApp, né? Pela internet. Esses modos, podia ser outro canal, Meet, enfim, qualquer outra forma, Skype, mas facilitou a comunicação, né? Agora, esse é o lado positivo, né? Esse é o lado positivo. Porém, o triste é isso. Por que tão pouco se comunica hoje com os que estão perto? E mesmo nessa questão do longe que fica perto, às vezes também tem um lado negativo. Não é o caso da sua família, mas com certeza a irmã já acompanhou situações assim, em que, tendo em vista que já estão comunicando, já se está sabendo como está, aí aqueles momentos de celebração familiar, aqueles momentos, né, de que a família se reúne, seja lá no Natal, na virada de ano, no aniversário da família, esse ano eu não vou, a gente já sabe como é que está, e aí se perde esse vínculo. A afetividade, né? E a gente vai lembrar que em qualquer tempo, né, em qualquer época, em qualquer das situações que a gente viu aí das revoluções, a afetividade, eu vi essa expressão e achei tão importante, ela é argamassa das relações familiares, em qualquer área. Então, a afetividade, ela pode acontecer em algum nível com esse distanciamento, né, físico, porém, nunca vai substituir o toque, o abraço, Exato. O olhar, o carinho. Isto é afeto. E é argamassa, quer dizer, ela cola, ela traz essa construção de uma família saudável, de relações e vínculos fortes, né? Então, não dá para dizer, né? Eu já sei de tudo, eu acompanho, eu falo sempre, não preciso ir lá visitar. Não, precisa. É importante, É né? importante, é.
Justamente. E, claro, tem a questão do perto que fica longe, né? A família virtual hoje em dia, né? E aí nós temos alguns pontos que seria importante nós tratar. Primeiro, justamente a questão dessa fragilidade dos vínculos reais. Né? Este perto que acaba ficando longe. As famílias estão perto, mas tendo em vista o excesso de estímulo, né, a facilidade do acesso às novas tecnologias, a disponibilidade muito dos smartphones, que é a principal, né, ferramenta tem uma hoje. pesquisa que eu quero, vou te interromper um pouquinho, irmã Helena, mas eu acho que cabe falar sobre essa questão, né, dessa aspecto negativo, que mesmo Perfeito. perto fica a desejar. Olha, tem uma pesquisa que foi realizada com 1.522 crianças, é americana essa pesquisa, né? Mas olha aqui que essas crianças colocam que 62% dessas crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-las. É os pais que estão distraídas demais. E surpresa, os celulares são os principais resultados por isso, responsáveis por isso. Então, em 28% dos casos, pais e mães estavam tão entretidos com o aparelho que mal prestavam atenção nos filhos. Que coisa, né? Então, assim, é uma proximidade, mas com tantos estímulos, não existe, existe o distanciamento afetivo ali, né? E é tão fácil ver a questão da própria refeição, né? Que até vamos trabalhar esse assunto na escola bíblica de mulheres, que vai acontecer nesse sábado. Então, minhas queridas irmãs, moças, estejam conosco, porque vamos abordar a questão da mesa. E nós vamos perceber que, às vezes, estão na mesa, porém, cada um no seu celular, né? E estão ali comendo, ou nem estão, mas assim, não conseguem usufruir desse momento, né, de compartilhamento, porque estão em contato com seus equipamentos de internet e tecnologia. E eu até não trouxe uma foto porque eu esqueci, mas eu queria ter trazido uma foto, já faz acho que uns 10 anos, mas olha só, estávamos na casa da minha sogra, e então essa foto está a sogra, o sogro, eu e o meu marido, né? E estava o meu filho, o primo e a prima, um com note, outro com note e outro com celular. Então, assim, quando eu li essa foto, eu devia ter trazido, né? Eu falei, gente, é isso. Olha como que a gente não se dá conta. A nossa geração estava entendendo que aquele momento ali era um momento de compartilhar. Sim. E, por um momento, nós não conseguimos trazer eles que estavam ali do nosso lado. E eles estavam no mundo deles, né? A nossa dificuldade como adultos de fazer essa integração, né? Opa, o que vocês estão vendo? Então vamos ver todo mundo junto. Ou desliguem tudo aí, vem cá que a avó e o vô, né? Estamos conversando assuntos bons, vocês vão gostar de saber das nossas histórias. Então, é uma dificuldade de me chamou a atenção, isso. até, inclusive, quando lia sobre isso, né? Justamente aquele conceito da distração passiva, né? Principalmente aplicado a crianças, né? Quando está no carro, a criança está incomodando, aí a mãe pega e dá o celular. Pronto, resolveu o problema. A gente chama, no meio chama-se chupeta digital, né? Você não fez isso com a tua pequena, né? Está incomodando, tá. Eu já vi isso no culto. Nós já vimos isso no culto, não vimos? Sim. Que pais, para a criança ficar quieta dentro da igreja, estão dando o celular, e a chupeta digital, quer dizer, se acalme, porque eu não consigo te acalmar, eu não consigo dizer para você prestar atenção, que esse é o momento que tu tem que ficar quieto, então eu te dou, né, o telefone, o tablet. Só que aí, em função dos estímulos que ela recebe, audiovisuais, né, ela acaba se concentrando naquele mundinho virtual ali, e é o isolamento emocional da família. Né? Então, se é no culto, na igreja, ou é no carro, ou seja em casa, né, ela está ali, mas ela não está ali. Né? Então, o pai e a mãe, quando a criança incomodar no carro, lembra que vai ser o mesmo que pedir para ele descer do carro. Porque ele vai estar em outro mundo. Em outro mundo. Ele não vai estar naquele Está mundo em corpo participando. presente, mas a mente dele já viajou, como diz, né? E é interessante porque aquele conceito de alienação parental é crime, mas essa é uma alienação parental socialmente aceita. Pois então. Né? Porque se isola emocionalmente a criança do convívio familiar.
quando se faz isso. Não só criança, adolescente também, jovem, adulto, E não se enfim, comunicam mais, né? Sim. Aquela questão da definição ali que fala, né, sobre que não há essa comunicação, né, que tu trouxeste a definição. E quando a gente fala que quando não há comunicação, ou que tipo de comunicação está existindo, a gente está falando de relacionamentos. Então, se existe esse distanciamento, se existe essa chupeta aí digital, acabou ali o relacionamento. Exato. Então, que vínculo é esse, né? Que construção de família é essa, onde não existe o que é comum para todos? Comunicação é isso, é tornar algo comum. Então, é tornar o meu dia comum, os meus sentimentos comum, o que eu fiz, o que deixei de fazer, seja em torno da mesa, na sala, no quarto, no chão. Isso é comunicação, isso é relacionamento. E quando não há essa comunicação, ou a comunicação é só meia comunicação, uma comunicação truncada, aí a gente vai dizer que os relacionamentos estão frágeis, né? E Exato. uma família, filhos, não se solidificam, não se constroem em terrenos de areia movediça, né, ou instáveis. A comunicação deveria ser uma comunicação pessoal, clara, de olho para olho. Isso que traz, né? Nada substitui essa interação interpessoal, né? Não existe nenhum estímulo que vai substituir isso. Para o desenvolvimento pleno da família. E tu vês que as crianças não se entediam mais. A criança não tem tédio, né? Ou apenas adia. Ou apenas retarda o tédio, né? Retarda a Retarda o irritabilidade. tédio, talvez podemos dizer isso, né? Mas se ela está ali, né? Ela passa de um canal para outro, passa de uma situação, de um joguinho para o outro. Quando entediou, já deu, já passou, já foi. Então, na verdade, ela realmente não se entedia nesse sentido, porque ela vai passando, né? De tela para tela, de site para site, e jogo, enfim. E a gente vai pensar que o tédio da criança seria a coisa mais importante, porque leva ela para a criatividade. O tédio da criança é que vai tirar ela daquela situação repetitiva e dizer, eu quero uma coisa nova. Aí eu lembrei da minha filha, né, com 4, 5 aninhos, ela começava a brincar, mãe, eu quero uma coisa nova. Mãe, eu quero uma coisa nova. Aí eu tinha que inventar alguma coisa, porque muito fácil ela se entediava. Tá, então vamos inventar uma coisa. Mãe, é uma coisa nova. Então eu falei, então vamos fazer uma coisa? Vamos brincar de coisas novas? Porque eu também não tenho tanta criatividade. Aí então você cria uma coisa nova, depois a mamãe cria uma coisa nova. E aí nós vamos brincar de criar coisas novas. Então o tédio leva a isso. E quando a criança tem essa diversidade de entretenimento e opções, ela não vai se entediar. Falar em adiar, né? Sim. Claro que possivelmente quando o pai disser acabou, aí vem o tédio. E ela não sabe o que fazer com o seu tempo livre. A criança já não sabe mais o que fazer se não tiver acesso a essas tecnologias. Ela não sabe brincar, criar. O que vou fazer? Como se fosse algo extremamente fora da natureza dela, porque naturalmente ela deveria saber o que fazer com o seu tempo livre. Né? Até para o processo de desenvolvimento da criatividade, né, da criança, isso é necessário, né? Como a irmã muito bem colocar, né? Seria natural dela, né? Mas está sendo tolhido, né? Porque o uso dessas telas vem tolhindo essa criatividade, essa condição de criar no mundo real, porque o mundo virtual eles já estão muito imaginativos, né? Exato. Eu até estava pensando, eu comentava com a minha esposa, vamos fazer a seguinte proposta para os pais. Tem um brinquedo para dar para o seu filho. Tá? É um brinquedo bom, muito bom. Ele vai gostar, tenho certeza. Só que ele tem alguns probleminhas. Tá? Será que você vai querer esse brinquedo? Ele é um brinquedo assim, ó. Ele vai reduzir o tempo de brincadeiras, vai reduzir a capacidade imaginativa do seu filho, vai reduzir o tempo de atividade física, vai reduzir a capacidade de concentração dele a longo prazo, vai reduzir a capacidade dele de controlar impulsos, vai interferir no ritmo do sono dele, vai reduzir a interação familiar e vai reduzir as habilidades sociais dele. Não quero esse brinquedo. Se eu fosse criança, não quero esse brinquedo. Mas a gente sabe que eles estão recebendo, né? É esse muito brinquedo cedo. Que eles estão recebendo. Né? Hoje crianças, né, 5, 4, às vezes tem o seu celular. Eu não consigo compreender.
que brinquedo é esse que tu estás dando, né, pai, para a criança nesta idade, né? Então, é um risco. E tu fala toda essa questão, né, ainda acrescento a questão da obesidade, hábitos sedentários, né, inclusive com a perda muscular, né, como eles ficam frágeis. Bem certo que eles não estarão aptos para fazer trabalhos pesados, né? A perda da visão vai desencadear a questão da ansiedade, da depressão. E, inclusive, se fala da questão, inclusive, da agressividade. Eles se tornam mais irritáveis, baixa tolerância à frustração. Então, qualquer não já é um problema. Problemas na concentração, memória, né? Atenção, e aí vai. Aumenta a dependência a estímulos, né? É. Enquanto não tiver aquele estímulo visual, aquele estímulo audiovisual, não tem a sensação de prazer. A gente isso fala é geração progressivo, dopamina, né? Isso, a geração exato. dopamina. A dopamina, o que é? Esse hormônio da felicidade, da alegria, do bem-estar. Então, a criança quer esse sentimento, sempre o novo, sempre esse estímulo que vai trazer esse hormônio, né, no seu cérebro, produzindo esse bem-estar. E só que o problema é que quando isso está vinculado ao uso excessivo desses, né, do smartphone, enfim, computador, porque ela pode ter a mesma dopamina se ela descobrir a própria brincadeira, né, ou explorar o seu ambiente, ou num esporte, o adolescente para um esporte, se desafiar em algumas áreas. Inclusive a questão, a gente vai pensar assim, a questão dos alunos, né? Será que realmente eles estudam, né? Eu vi um vídeo esses dias que a criança estava fazendo o tema e quem estava ajudando ele a fazer o tema era a Alexa. Alexa, me responda esse cálculo de matemática. E ela ia lá e respondia. Ele estava fazendo o tema com a ajuda, né, da tecnologia. Da inteligência artificial. Olha, ele usando inteligência artificial, um garoto de 7 anos, esperto ele. Mas, assim, olha o prejuízo, né? Exato. Para quem realmente... Cadê a mãe, né? A mãe estava filmando, né? Mas era de estar ali ajudando a fazer esses temas, né? Então, acho que seria bom já começarmos a falar sobre a necessidade do controle parental, né? Isso. Até para deixar claro que controle dos pais, controle parental, não é a famosa espionagem, né? É um controle saudável, a forma de direcionar para que o uso das tecnologias seja um uso saudável, produtivo, seguro e equilibrado, né, para os filhos, né, sejam eles, né, de que for. Né. E tu fala dessa questão fala de novo essa palavra que tu falasse ali. Qual delas? Que o controle parental... sim, não é uma vigilância. Isso, não é espionagem. Espionagem, né? Certo. Então, esse horário já estou um pouco cansado, eu acho que a minha mente... Mas o que acontece? Não só espionagem, como às vezes, e eu já tive isso dentro da minha prática, né, como psicóloga, de adolescente questionar, mas e cadê a minha privacidade? Estão invadindo a minha privacidade. Uma vez que meu pai queira a senha do meu celular, ou faça uma checagem no que eu estou vendo, cadê a minha privacidade? Aí eu pergunto, né, qual é realmente, que entendimento se tem de privacidade? E às vezes os pais têm essa dúvida. Não, eu não vou fazer isso porque eu não quero invadir a privacidade. Privacidade de adolescente é o ponto de que o pai bata na porta para entrar, para não constranger esse menino, essa menina que está se vestindo, ou que está no seu momento pessoal de cuidados. Agora, fora disso, o adolescente, a criança, ela não tem essa privacidade que eu vou dizer que o adulto já conquistou. Nem deve, né? Nem é saudável que tenha. Nem é saudável. Mas, hoje em dia, o adolescente reivindica que tem privacidade. Onde é que ele aprendeu isso, né? Provavelmente na escola. ou na bem internet. Baixinho, ou na internet. Né? Então, algumas regras que seja preciso, né, nós podermos adotar, né? Primeiro lugar, né? Seja referência para os seus filhos. Né? Como nós vamos ensinar os filhos a ter um controle, a dosar o uso das telas, a dosar, né, o tempo despendido na internet, se como pais nós não tomarmos esse cuidado? Se como pais formos o exemplo que a irmã deu no início do programa, né? Que estão afastados, desligados, a tal ponto de não dar atenção para os seus filhos, né? De não ter tempo para ouvir com atenção a escuta ativa os seus filhos. Os pais não estão dando exemplo.
do uso saudável, né? Então, assim, o pai chega em casa, isso é relatos e relatos que ouço. O pai chega em casa, senta no sofá, o que ele vai fazer? Ter o seu momento, né? Que a gente fala que está lá na sua caixinha, mas junto com o celular. E ali se perde horas. Então, os pais também não dão esse exemplo. Às vezes estão na mesa e tá com o celular. Não, mas é a trabalho. É porque isso aqui é a trabalho do pai. Não importa. E deveria existir um pacto, né, na família, dentro da questão das nossas refeições, ou quando chegamos em casa ou chegamos do trabalho, tem a caixinha lá, que fica depositado o celular. Porque esse tempo é importante para a família. E, às vezes, o pai tem que ser esse exemplo. Exato. Dialogar sobre o mundo online, né? Como a irmã falou da questão da privacidade, muito bem colocado. Né? Alguns pais até têm receio de tratar sobre esse assunto, de sentar com os filhos e conversar, de estabelecer as regras claras. Vamos estabelecer um limite para isso, vamos estabelecer o controle. Esse tipo de acesso eu não posso conceder irrestritamente. Esse tipo de acesso você não vai ter. Não é saudável para você navegar nesse ambiente sem vigilância. É como se pudesse fazer aquela abordagem que tu falou do brinquedo. Olha, o brinquedo eu vou te dar, mas ele é assim, assim, assim. Isso é um pensamento crítico. Então, quando o pai conversa e dialoga, ele traz uma condição do filho ter um pensamento crítico sobre o uso, sobre este aparelho. Então, este pensamento crítico que dá norte para essa criança ter, inclusive, o seu autogerenciamento. Que daqui a pouco não é o pai que está ali, não vai ser os controles parentais que podem ser usados, né, como aplicativos, enfim, mas a própria criança tem a autogerência, porque ela já teve um pensamento crítico. Então, toda correção de comportamento nunca será a nível comportamental. Vou tirar teu celular, tu não tem mais, vai ficar sem. Não é esse nível de correção, é um nível de correção mental, de entendimento. E aí é o pensamento crítico, que pai, como adulto, sabe trazer essa condição do filho pensar criticamente sobre o aparelho, né, que ele, enfim, entendeu que é bom. É a estratégia do convencimento, né? É. Para poder chegar ao entendimento, né, da importância desse controle, né, desse controle para o uso ser seguro e saudável. Né? Manter hábitos saudáveis. Já falamos aqui, desligar as telas nas refeições, não só o celular, televisão também, para que possibilite um momento de interação interpessoal melhor, interaja mais com os filhos, controle inclusive o horário de sono, horário despendido para sono, horário mais adequado para utilizar essas tecnologias, de forma a não interferir, né, no desenvolvimento, seja escolar, seja no relacionamento pessoal. Né? Isso são hábitos saudáveis. São hábitos saudáveis, né? As refeições, o sono, tem que cuidar. E o celular, às vezes, está tirando estes hábitos, né? Quebrando isto. O próprio envolvimento dos pais com os filhos, né? Filhos que são ainda crianças, a necessidade de brincar juntos, participar do mundo dos filhos, entrar neste mundo, interagir com ele, isso trazer fortalecimento da afetividade, né? do vínculo com os pais. Isso também é uma forma de controle. Eu vejo um desafio, sabe, Marlene, para os pais cristãos, nessa questão de poder entrar no mundo dos filhos, porque inegavelmente, nos lares cristãos também tem os videogames. Também está a televisão, também está o computador, e aí está a tecnologia. E os filhos estão jogando. E hoje a gente sabe que o conteúdo dos jogos são diversos, mas nunca a gente vai pensar, nossa, que jogo mais educativo. Estou falando mais do nível já da adolescência, do jovem, né, que está fazendo uso dos jogos. Porém, às vezes, mesmo sendo alguns conteúdos que vão chocar com esses pais, é preciso estar ali junto, conversando e falando sobre isso. Eu acho assim que para os pais cristãos, estar neste mundo que o adolescente, os jovens têm acesso, é bem difícil, porque se cristaliza que isso é pecado e isso tem uma influência do mal. E, de fato, sim. Por isso a necessidade do diálogo, da conversa, do convencimento. E mesmo tendo isto, às vezes o filho, tá bom, não vou jogar, vou tirar fora esse jogo. Mas ele vai lá no YouTube e acompanha todo o jogo, que o pai está dizendo que tem uma influência diabólica e satânica, porque realmente tem, ele vai e acompanha no YouTube.
todo o jogo, todas as fases, e conversa com os amigos como se fosse que ele estivesse jogando, porque ele não quer ficar desatualizado. Exato. Eu já tive situação assim. Não tinha videogame, mas sabia falar e tão bem de todas as fases, porque de onde que ele tinha essa informação? Ele acompanhava todas as fases do jogo pelo YouTube. Então, como não é simples, né? E eu digo assim, pais cristãos, realmente proibir, dizer e tirar, tu vais ver que às vezes os filhos encontram outros caminhos, mas por isso a importância dessa conversa, do diálogo. Tem um fator também que não dá para a gente desprezar. Nós saímos de uma pandemia, né? A pandemia de Covid-19 aumentou a questão do isolamento social, né? Favoreceu ainda mais para que as pessoas passassem mais tempo diante das telas, e se criou durante a pandemia o chamado novo normal, né? Só que esse novo normal acabou-se, né? E continuou, né? Exato. Se prolongou, está se prolongando. Nós precisamos criar agora sim um novo normal, né? O pós-pandemia. Né? Precisamos criar esse... E aí, para isso, falando em termos de paternidade, né, os pais precisam sim oferecer alternativas, atividades alternativas que sejam atrair... é difícil a criatividade, precisa, exige, mas é necessário esse esforço, né, para poder resgatar, né, muitas vezes esse adolescente que está nessa dependência, né, desses estímulos. Dos jogos, especialmente, né? E às vezes a criatividade é pouca coisa, mas o que eu vejo? Os pais estão tão ocupados nas suas vidas profissionais, nas conquistas pessoais, que às vezes têm um senso de culpa e por isso permitem e têm dificuldade de dizer não, dar o limite, fazer o corte. Então, eu dizia esses dias para uma mãe, não tenha medo de frustrar. A criança tem 5 anos, diga não. 5 anos. E quando for adolescente, como é que tu vai fazer com a questão da tolerância à frustração? Aí ela nem desenvolveu nos 5 anos, vai querer que tenha nos 15? Então, é preciso, sim, se colocar diante dessa condição de colocar limites e propor, sim, situações, às vezes, tão simples como vamos passear no parque, vamos jogar uma bola, vôlei, futebol, os meninos gostam de futebol. Então, assim, como que precisa desse pai e dessa mãe se movimentando contra essa onda. E não eles sendo, inclusive, levados por ela. Porque vai ser bem melhor no sábado mesmo ficar assistindo nas suas telas, enfim. Mas mais conveniente, pelo menos. Mais conveniente, né? Porque já estão cansados, durante a semana trabalharam. Então, é importante que nós façamos isso. E é até interessante que eu vou chamar um ponto aqui, né, que os filhos... eu sempre lembro do irmão Wayne na questão, e o Leir também que falam, venham no sábado, quer dizer, venham no domingo para a IBD, né? A gente sempre aprendeu isso, que domingo tem que vir para a IBD. Mas muitos adolescentes passam a noite inteira jogando. Como é que chegam um domingo e vêm para a IBD? Né? Então, como é necessário ter essa construção, e eu vou dizer assim, pais, comecem cedo, com essa construção de limites, de regras claras. O adolescente tem que ser levado a construir junto com o pai essas regras. O adolescente já não é mais a criança que tu diz pode e não pode. O adolescente tem que existir essa condição de negociação, porque senão não vai atender. Se ele não fizer parte desse regulamento da minha casa, que horas que eu ligo e desligo o meu celular, ou até que horas que eu posso ter ele no meu quarto, se tiver, né? Então, essas coisas nós precisamos entender que o adolescente precisa participar dessas regulamentações. Queridos, nós precisamos encerrar. E o assunto vai longe, né? É verdade. Então, verdade. Nós vamos encerrar porque o Eliezer também, querido, nós colocamos ele numa situação difícil que está nos acompanhando, né? Vamos encerrando. Quer passar Amém. mais o tópico? Eu acho que é importante da questão das horas de telas para cada criança, só como informação. Só como informação, então, citar, né, a questão, hoje nós temos os limites estabelecidos aí pela nossa sociedade brasileira, né, de pediatria, né, que recomenda, por exemplo, qual o tempo, né, recomendável, não que de um neurocientista, vai ser mais elevado ainda, mais rigoroso ainda. Né? Até porque, do ponto de vista da neurociência, mas melhor do que eu para falar sobre isso,
né? A exposição precoce a esse tipo de tecnologia fecha janelas do cérebro, que dificilmente serão abertas depois, né, para esse Porque não se desenvolvimento. recompõe, né? Quando esses fechamentos eles não se recompõem depois. É um prejuízo para a formação desse cérebro que precisa amadurecer. Exato. Eu estive levantando, por exemplo, qual é a média, isso antes da pandemia, né? Hoje, crianças até 2 anos, que deviam ficar 0, ficam pelo menos 50 minutos diários. De 2 a 8 anos, chegam a ficar 3 horas por dia, em média. De 8 a 12, 6 horas por dia. E de 12 a 18, que deveriam ficar 3 horas, chegam a ficar 8 horas por dia. É 1/3 do dia diante das telas. E eu vou dizer que a realidade é que fica-se muito mais. Às vezes a questão nas férias, final de semana, começa sexta-feira às 5 horas da tarde, quando chega da escola e vai ficar lá até 7 da manhã, 6 da manhã. Isto é uma realidade. E aonde estão os pais? O que estão fazendo, né? Qual a dificuldade de desligar essa internet? E dizer, sai do quarto. Inclusive, essa questão de colocar o computador no quarto, eu nunca tive essa condição na minha casa. Não vai para o quarto o computador. Sempre esteve num espaço onde eu podia entrar e sair, olhar, passar, ver, acompanhar. Era um lugar quietinho, de estudo, ok, de jogo também, mas é um lugar aberto. Então, tira o computador do quarto, tira o celular. Outra regra, 11 horas da noite, celular é comigo. Não fica no quarto. Mas isso não pode, isso restringe a privacidade, né? Não, isto é saudável, é norma da casa. Então, mas também eu não tenho uso depois, né? E às vezes a gente incorre em erros, mas quando se tem essas regras claras, a gente preserva, né, o filho. Então, pais, não tenham medo de frustrar os filhos, né? Não tenham medo de dizer não, porque ainda a autoridade é de vocês, né? Nós somos adultos, como adultos, e especialmente entendendo a responsabilidade espiritual que temos sobre os nossos filhos, que estão, às vezes, tomados por esse entretenimento, por tantos estímulos, nós esquecemos de dizer para ele, não, tu vem para cá, vamos fazer uma oração, vamos ler a Bíblia, já orou hoje, já leu a Bíblia, como que está? E eu até gosto que o pastor Fernandes, ele diz, né, o Joãozinho Fernandes, que a maturidade espiritual do filho é quando você não pergunta para ele, nem manda ele orar, né, no sentido, não manda ele orar. Ele natural, já fez, né, isso naturalmente. Mas se nós não atentarmos para a questão da regulamentação do uso destes meios, os nossos filhos não vão ser atraídos para a oração, para a leitura bíblica, porque não existe estímulos, né? Olha como competir, né, a Bíblia com todos esses estímulos que ele tem acesso. Então, nós precisamos, como pais cristãos, ter esse posicionamento de proteção e de regulamentação, porque há necessidade de criar-se tempo para as coisas de Deus dentro da nossa casa. Porque senão eles vão ficar muito entretidos, e é o que Satanás quer. Tanto adultos quanto crianças, adolescentes, jovens, é o entretenimento, porque isso afasta-nos de Deus. Dá um bem-estar, porém a alma fica saciada de Deus, necessitada desse contato. E a Bíblia já diz que há tempo para todas as coisas. E por que nós adultos não conseguimos dizer isso para os filhos? Né? Mostrando que há tempo para todas as coisas, inclusive para o uso da tecnologia. Então, queridos pais, tenham coragem, tenham essa graça, essa autoridade de Deus para colocar esse tempo, esse limite, né? Para que a tua casa tenha espaço para as coisas de Deus, lembrando que os filhos, né, são uma bênção e nós temos responsabilidade sobre eles. E que toda a tecnologia aponta também para a volta de Jesus. Isto é sério. Então, que Deus não pegue os nossos filhos tão entretidos, né, por negligência nossa, e que Ele venha e eles, né, não possam estar preparados. Então, é de grande responsabilidade, né, irmã Helena? Amém. Começamos falando sobre justamente essa questão escatológica, né? Essa revolução tecnológica caracteriza o tempo do fim que nós estamos vivendo. E não podemos perder de vista as implicações, né, no tocante à nossa salvação e da nossa família, que isso representa. Né? Precisamos administrar, gerenciar
para que realmente a nossa família esteja sendo conduzida de uma forma saudável, segura e que honre, né, a Deus e aos princípios que Ele nos estabelece, né, na sua palavra, para a condução familiar, para a liderança familiar. Né? Que bênção. Mas agora nós vamos encerrar. E vamos encerrar com esta oração, né, pedindo que Deus dê essa autoridade, sabedoria para os pais, né, para a condução desse uso, né, na sua casa dos seus meios de tecnologia, seja televisão, computador, celulares, enfim, e que o Senhor esteja dando sabedoria aos pais, né, para colocarem essa regulamentação, a começar por eles mesmos. Oramos. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, na Tua presença chegamos em oração. Te dou graças, Pai, por mais um podcast Plenitude, concluído para a glória do Teu nome. Te peço a Deus que as reflexões que aqui levantamos possam, Senhor, tocar corações de pais que hoje, Senhor, se sentem inseguros a tomar uma postura de líder na sua família. Mas eu te peço que o Senhor lhes dê força, coragem e sabedoria para que possam conduzir este processo, Pai, de cuidar a sua família de uma forma efetiva, protegendo-os, sobretudo os seus filhos, dos efeitos nocivos dessas transformações tão velozes, incontidas e por tantas vezes distrações que nos afastam do projeto, do propósito, da direção que o Senhor quer para as famílias. Pai querido, eu intercedo pelas famílias, que haja, Deus, a paz, que haja, Pai, a Tua sabedoria, a Tua graça derramada nos corações, para que cada lar, que seja, Senhor, tocado por essa palavra, venha, Senhor, ser de verdade abençoado por Ti, conduzindo, Senhor, os seus filhos, a sua família, de acordo com os projetos Teus, os princípios emanados na Tua palavra, a responsabilidade na liderança familiar. Fica conosco, é a nossa petição, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado por estar conosco. Aqueles que vão assistir também posteriormente, Deus abençoe as suas vidas. Obrigado, Eliezer, pela tua companhia e ajuda. Irmão Heleno, graças, né, pela tua participação, tua presença, e que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. E até o próximo, né? Nós vamos trazer ele de novo, né? Deus abençoe, queridos. Amém. Chegamos ao final do podcast Plenitude. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para você e que tenha encontrado inspiração para cultivar relações mais saudáveis e significativas em sua vida. Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada e que sempre pode contar com as pessoas que ama e confia. Obrigado por ter nos ouvido e até a próxima.